queridos, nós avançaremos essa noite um pouco mais no livro de Gênesis. E a gente vai continuar falando sobre o princípio da história sem fim. Agora a gente está fazendo uma transição para iniciar a história de Abraão e do povo de Deus do Antigo Testamento. Então, digamos que nós estamos começando particularmente a história do povo hebreu, que serão os nossos ancestrais na fé. Abraão é o nosso ancestral na fé. E a gente vai então falar a respeito disso. Na última vez nós refletimos sobre o tema os caminhos de Deus perpassam os descaminhos da humanidade. E aí eu procurei explicar que descaminho é um desvio da rota. Tá? É quando os homens se desviam do alvo, do propósito de Deus para a vida. E aí é importante lembrar que acertar o alvo atrai bênçãos. Obedecer a Deus atrai bênçãos. Mas errar o alvo, desencaminhar-se, atrai maldição. Inclusive sobre aqueles que se desencaminham seguindo o nosso exemplo. No caso de Cã aqui foi Canaã e todos os descendentes dele que foram cada vez para mais longe do Senhor. Eu havia dito que a descendência de Sem é uma prova de que o caminho de Deus perpassa os descaminhos da humanidade. Como que isso acontece? Como através da descendência de Sem o caminho de Deus é estabelecido apesar dos desvios da humanidade. Apesar dos descaminhos da humanidade, Deus sempre seguirá em frente com os seus propósitos. Tá? Nada frustra os planos de Deus. Ele vai achar um caminho e tudo vai continuar em frente. E esse plano, esse propósito de Deus, ele se revela, ele acontece através da vida e na vida daqueles que confiam em Deus e atendem o seu chamado. Nem sempre a gente entende os planos de Deus, nem sempre a gente entende os seus caminhos, mas aqueles que confiam em Deus, os planos de Deus vão se realizando na vida dessas pessoas. E sem dúvida nenhuma, um dos maiores exemplos da Bíblia de alguém que confiou no plano de Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber como que ia acontecer, essa pessoa foi Abraão. E é a história dele que a gente começa a ver nessa noite. A sua história começa a ser registrada em Gênesis 11. Então vamos lá comigo. Gênesis 11, versículo 27 em diante. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Bem, antes da gente começar a estudar mesmo algumas coisas desse texto, eu queria dizer que eu achei essa genealogia aqui, a partir de Terá, um pouco complicada. Ela é curtinha, mas ela é um pouco complicada. E aí eu tive que sentar e começar a fazer um esboço, sabe? Aqueles rabiscos ali, para tentar compreender um pouco. E ela parece um pouco confusa, quando a gente lê de uma maneira superficial. E isso tudo porque na época de Terá e ali da sua família, na cultura deles era comum casamento entre parentes. Só depois, lá na época de Moisés, lá no deserto do Sinai, é que Deus vai trazer leis e vai dizer com quem que você pode e com quem que você não pode casar. Tá? Mas até aqui era cultural casar com pessoas próximas na família. E por isso que me pareceu um pouco confuso. Aí eu fiz um desenho para ver se ficava um pouco mais claro.
Então, Terá é o personagem principal dessa história, tá? E aí ele teve 4 filhos, Abraão, Naor e Harã. No texto não fala que Sarai era filha dele, mas lá em Gênesis 20:12 a gente vai descobrir que Sarai, ou Sara, esposa de Abraão, também é filha de Terá. Então, não sei se teve mais filhos, mas esses 4 são os que são mencionados aqui, ok? E Abrão casou com Sara, que era irmã dele, ou meia-irmã, porque lá no capítulo 20 vai dizer que ela era filha de Terá, mas eles não eram irmãos da mesma mãe. Arã vai ter 3 filhos também, Milca, Ló e Iscar. E olha que interessante, Naor casou com a própria sobrinha. Então, por isso que fica confuso quando você lê ali a história. Então, fiz aí esse esboço para talvez dar para entender um pouquinho melhor. Ali era uma cidade idólatra, uma região idólatra, e eles estavam vivendo nesse contexto. Agora, eu vou entrar no texto mesmo, e eu dividi aqui em 5 partes. Eu observei alguns acontecimentos, e para cada acontecimento que eu destaquei aqui, eu trouxe algumas lições que eu vou compartilhar com você. Tá? Então, a primeira lição, o primeiro acontecimento aqui nessa história que a gente leu, está lá no versículo 27. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. E por que esse evento me chamou a atenção? Ele me chamou a atenção porque parece que ele é mencionado nesse texto como aquilo que marcou o início de uma nova trajetória na família de Terá. Estava tudo acontecendo ali normalmente, eles viviam uma vida tranquila, tá? E de repente morre Harã, um dos seus filhos. E pela forma como o texto está colocado ali, a impressão que a gente tem é que isso foi colocado para mostrar que aquilo ali marca uma mudança na vida deles. E aí há 2 detalhes aqui muito significativos. O primeiro é a expressão morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Ur dos Caldeus era sua terra natal. E quando a gente pensa em terra natal, a gente está falando da identidade de uma pessoa. Isso está relacionado à origem, à identidade dela de alguém como pessoa. Está falando da cultura, do meio, do lugar de onde ela veio. São circunstâncias importantes para nós. É muito interessante observar quando algumas pessoas elas mudam de um país para o outro, migram. Quando elas mudam de um país para o outro, quando ela está num outro país, ela fica procurando algum jeito de ainda ter o contato com a sua terra natal. Então, por exemplo, alguém que muda daqui para os Estados Unidos, chega lá, ele vai procurar um restaurante brasileiro que serve feijoada, por exemplo. E aí a gente vai procurar contatos com pessoas, porque aquelas pessoas nos lembram a nossa identidade, aquilo que faz parte da nossa vida. Em alguns lugares eles vão criar algumas comunidades. Aí todo final de semana se junta ali, todo mundo que é brasileiro em tal lugar, porque eles falam a mesma língua, porque eles contam as mesmas histórias, porque eles conhecem os mesmos times de futebol e tal. Os jogos, dança, já viu falar de dança folclórica? É uma forma de manter viva a identidade, a cultura de alguém num outro lugar. É como se a pessoa reencontrasse um pedaço dela numa terra estrangeira. Ali em Ur vivia a família de Abraão. Ali estava a sua rede de amigos, seus parentes. É ali que eles faziam os seus negócios, que eles tinham os seus bens, as suas heranças que foram passados dos seus antepassados. Tudo o que era importante para eles estava ali na sua terra natal. Talvez eles nunca haviam pensado em sair dali. Mas então acontece uma tragédia na família. Morre um dos filhos de Terá. Embora as genealogias retratem essa realidade, todas as genealogias, elas vão falar que os homens nasceram, tiveram filhos e morreram. Apesar disso, com exceção apenas de Enoque, aqui o texto nos traz algo que é mais significativo. E é a segunda coisa.
Arã morreu quando ainda vivia seu pai Terá, ou Terá o seu pai. Esse é o detalhe significativo dessa história. Este é o aspecto triste dessa história. O texto não fala como ele morreu, mas provavelmente não foi de velhice. A verdade é que cada geração que se passava, a expectativa de vida ia diminuindo. Eu estava vendo as anteriores, né? Uns viveram 600, aí os outros já viveram 500, aí na geração seguinte 400, e foi reduzindo o tempo. Terá, por exemplo, vai viver só 205 anos. Se você compara com Matusalém, que a gente já estudou, lembra? Uma diferença muito grande. A expectativa de vida estava diminuindo. Mas é provável que a morte de Arã tenha se dado por meio de alguma doença, talvez. Ou quem sabe algum acidente, ou algum conflito que houve, a gente não sabe. Mas o fato é que essa morte do filho de Terá marca um capítulo escuro na família de Abraão. E também o início de uma mudança radical na vida deles. Terá decide se mudar de Ur, a sua terra natal, onde tudo havia sido construído. Ele decide deixar, abandonar e ir para um outro lugar. Bom, eu creio, e essa daí eu preciso dizer que é a minha percepção, que há um detalhe escondido aqui nessa narrativa. E o detalhe escondido, que eu creio, é que Deus já havia se revelado para Abrão. Que Deus já havia falado para Abrão, que ele tinha um plano para Abrão, lá numa outra terra chamada Canaã, para onde Deus queria levá-lo. Lembra que isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Eu estou imaginando as lacunas do texto. E aí, Abraão compartilha isso com a sua família, compartilha com seu pai. Aí o seu pai deve ter pensado, já está triste viver nessa terra, né, com essas lembranças que eu lembro de Arã e tal. E aí o Senhor quer que a gente mude, então vamos mudar. Vamos mudar para aquele lugar onde Deus disse que tem promessas. Só que mudar não é fácil. Deixar tudo que é precioso para você para trás é algo extremamente difícil. E por isso, aqui, eu extraí uma lição. Às vezes, Deus precisa valer-se de métodos dolorosos para nos mover na direção dos seus propósitos. Às vezes Deus fala, faz isso, vai para aquele lugar, eu quero que você haja desse jeito, assuma esse compromisso. E a gente luta com aquilo porque fazer a vontade de Deus significa renunciar a coisas. E tem coisas que são tão preciosas para a gente que a gente não quer renunciar. E aí Deus precisa trazer alguma situação dolorosa para a nossa vida, para mover a gente, levar a gente em direção aos seus propósitos. Não é o que a Bíblia nos diz? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tinha um alvo. Deus tinha um caminho desenhado para Abraão. E ele estava trabalhando nas circunstâncias para levá-lo por esse caminho. Essa providência de Deus pode gerar dor na nossa vida. Essa providência gera desconforto, às vezes angústia durante o caminho. Mas o destino guarda para a gente recompensas da obediência. Sabia? O caminho pode ser doloroso e difícil, mas quando a gente vai por aquela direção certa, as recompensas são guardadas para a gente no final. Essa história da família de Abraão começou com choro. Mas você sabe como ela termina? Com risos. E é exatamente o que significa Isaac. Riso. Porque Deus traz alegria no final. Todos nós passamos por momentos dolorosos na vida. Cada um de nós tem uma experiência diferente. A minha não é igual a da Lu, não é igual de vocês. Cada um vive a sua e que provoca dor, e que provoca sofrimento.
Todos nós carregamos marcas de dor, de tristeza na nossa alma. Nem sempre nós conseguimos entender o porquê. Mas, deixa eu te dizer que é possível entender o para onde. Podemos não entender o porquê que algumas coisas aconteceram, mas a gente pode entender para onde Deus deseja nos levar. Para quais direções Deus quer mover a nossa vida. Quais são as causas que Deus quer que a gente abrace com tudo. E para isso precisa deixar algumas coisas para trás. Abraão vai experimentar isso. O sofrimento pode ser uma marca, pode ser aquilo que marca um tempo de transição na nossa vida e que leva a gente para experiências com a graça, com o poder de Deus que vai se revelando durante a caminhada. Você entende isso? O sofrimento pode ser a marca de um tempo de transição para que a partir dali a gente possa conhecer Deus de um jeito totalmente diferente. Onde a gente vai conhecendo o poder, o movimento da graça do Senhor na nossa vida, provendo, sustentando, falando, cuidando, curando. Abraão experimenta isso e nós também podemos experimentar na nossa vida. A história continua com a mudança de Terá. Lá na frente, daí vai falar que ele vai mudar. E ele parte, então, lá de Ur dos Caldeus, junto com a sua família, e vai para Canaã, o lugar da promessa de Deus. Mas antes disso, o texto relata um outro acontecimento triste na família de Abraão, que está lá no versículo 30. E o acontecimento triste é o seguinte: Sarai não tinha filhos. Isso de fato era algo muito triste. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. A realidade de Abrão e Sara, quando Deus os chamou, é uma grande fonte de ânimo para nós, quando nós também somos chamados por Deus e nós olhamos para a nossa realidade. Então, quando eu olho para mim assim, o que Deus quer com alguém assim como eu sou, com o que eu tenho, mãos vazias? E de repente, a gente olha para a história de Abrão e a gente vê conforto através dela. Eu acho, quando eu vou lendo a Bíblia, que tem um padrão do jeito de Deus escolher pessoas, através das quais Ele deseja trabalhar. Você já observou isso? Eu não sei, mas eu fiquei tentando pensar em algumas exceções aqui, mas só vinha na minha mente uma história após outra, que me faz perceber assim, parece que Deus tem um jeito, um padrão. Eu vou escolher, tipo RH, vou recrutar alguém para trabalhar para mim. No RH você procura a pessoa mais inteligente, mais qualificada, etc. e tal. Você já trabalhou no RH, não é assim? Você quer o que vai se dar melhor, que tem o melhor currículo, mas parece que Deus faz exatamente o oposto. Ele escolhe os piores. Aqueles que têm tão pouco para dar. Você já viu aquela frase famosa? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Essa frase se demonstra verdadeira na vida de Abraão e em cada personagem durante as histórias da Bíblia. E depois, no Novo Testamento, e por quase 2000 anos da história da igreja, e deixa eu te dizer, está aqui diante de vocês alguém que é mais um testemunho de que Deus escolhe os piores. Há duas curiosidades nesse texto. A primeira delas, eu coloquei como curiosidade, depois eu pensei em ironia, tá? Mas enfim, a primeira curiosidade é que o nome Abrão significa pai exaltado. Possivelmente, Terá, quando nasceu Abrão, ele pensou assim, esse meu filho vai ser uma bênção, esse meu filho vai ter uma grande geração, vai ter vários filhos, vai encher a terra e tal, e aí ele vai ser um pai exaltado, e aí ele deu esse nome para Abrão, para ele, que significa pai exaltado. Mas os anos passavam, e alguém chegava e dizia assim, e aí, Sara engravidou, quando que vai vir um menino? Quando que vai vir um filho? E passava um ano e nada, e nada.
Tem gente que já viveu essa realidade. Ou a vovó que fala assim, ou o vovô que fala assim, não vai me dar um neto, não. E vai passando um tempo e o neto não vem. Até que chegou um momento onde não dava mais para negar uma realidade. Sarai é seca. Sarai não pode dar filhos. Sarai é estéril. Quando eu estava meditando sobre isso, eu pensei, cara, a gente conhece o final da história. E quando a gente lê essa parte, a gente nem chama muita atenção, porque a gente já conhece o final da história. Nós sabemos que Deus vai fazer com eles depois. Nós sabemos que um Isaac estava nos planos de Deus desde o início. Só que aquele momento, tudo o que eles tinham era uma triste realidade. Sarai era estéril. E é exatamente esse casal que Deus escolheu para abençoar com uma descendência tão numerosa, tão grande, que não dava nem para contar. E aí eu fiquei pensando, eu vou citar aqui só alguns exemplos. Deus escolheu o desprezado José para salvar toda a sua família. Deus escolheu o fugitivo Moisés para enfrentar o faraó. Deus escolheu o temeroso Josué para comandar o seu exército diante de gigantes. Ele escolheu o insignificante Gideão, da melhor tribo, da família mais insignificante, para libertar e governar o seu povo. Deus escolheu o pequeno Davi para derrubar um gigante. Deus escolheu aquele menininho que nem os pais davam valor para ser o rei, o maior rei de Israel, até Jesus. E eu poderia citar aqui muitos outros exemplos, até chegar àqueles complicados, incultos, irrelevantes discípulos de Jesus que ele escolheu para começar a igreja dele. Todos eles, juntos com Abrão e Sarai, são um motivo de ânimo para nós quando nos sentimos desprezados, quando a gente se sente relutante, querendo fugir, temeroso, insignificante, pequeno e tantas outras coisas ruins. Quando nós reconhecemos que não há nada em nós que nós possamos usar para contribuir com o plano de Deus, senão a nossa fé, a gente se identifica com eles. O grande problema é que nós precisamos lidar com as nossas frustrações, até chegar o tempo em que Deus transforma fraqueza e insignificância em um meio pelo qual Ele vai mostrar a sua força, o seu poder e a sua glória. Você entende isso? Não é instantâneo, queridos. Deus não chama Abrão naquela situação toda e de repente ele já tem um filho. Vai passar muito tempo. E durante esse tempo todo ele precisa lidar com a frustração, com os olhares das outras pessoas, com os julgamentos e tal. Ele precisa lidar com isso. Até que chega o tempo onde Deus vai mostrar o poder e a glória dele através da vida de Abraão. Pensando nisso, o próprio Saulo concluiu: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque tudo é dele, por ele e para ele e por meio dele. Ainda, em 2 Coríntios 12, 9, Paulo acrescenta, ele cita uma palavra de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você acha que não dá para fazer, que não consegue fazer, aí você diz assim, Deus, o Senhor está mandando ir fazer, mas não dá, não tenho como. Aí Deus vem e faz através de você, e todo mundo conhece o poder dele, a glória dele. Você continua sendo fraco, o insignificante, mas Ele é o Todo-Poderoso, o Absoluto.
Queridos, há alguns atributos maravilhosos de Deus que se mostram apenas quando eles se encontram com a nossa miséria, com a nossa fraqueza, com a nossa indignidade. É nesse momento que Deus revela os seus atributos. Portanto, se a nossa dor, se a nossa fraqueza nos leva a conhecer melhor o nosso Deus, bendita seja a dor, bendita seja a fraqueza que revela Deus através da nossa vida. Foi com essa percepção que Paulo concluiu também lá em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quem não é forte nas mãos do Todo-Poderoso? Quem não é? A segunda curiosidade aqui, a primeira era o significado do nome de Abrão. A segunda é que Abrão podia ter mais esposas, mas ele foi casado só com Sarai. Fazia parte da cultura daquele povo, daquele tempo, ser polígamo. Que era o quê? É casar com outra mulher. Então, se o homem tinha condições de sustentar duas mulheres, ele casava com duas. Se dava para casar com três, casava com três. Fazia parte da cultura oriental e faz até hoje, né? Olha, o exemplo ali é Terá, porque o texto não fala, mas ele foi casado com mais de uma mulher, porque Sarai era meia-irmã de Abrão. Então, significa que eles tinham mães diferentes. Então, Abrão tinha os motivos que ele quisesse para poder casar com uma outra mulher, para ter uma segunda esposa. A sua esposa não podia dar filhos. Se ela não pode dar filhos, vou me casar com outra que possa dar filhos. Era algo natural na cultura. O próprio pai dele, Terá, casou com mais de uma mulher. Havia também uma cobrança social que dizia que você só é abençoado se tem filhos. Tá? Mas Abraão não tinha ninguém. E havia uma cobrança social ali em torno disso. Ele tinha motivos para se casar. Mas apesar disso, ele só amou Sara. Que lindo, né? Num contexto onde tudo era permitido, ele só amou Sara. Creio que Deus decidiu honrar esse comprometimento dele, que evitou seguir o que a sua cultura dizia que deveria ser o que deveria ser, para poder honrar a sua mulher. Então havia duas tragédias, dois acontecimentos ruins na família de Abrão. Primeiro, a esterilidade de Sarai. A segunda, a morte de Harã. E agora a gente vai para o terceiro acontecimento. Versículo 31, primeira parte. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua mulher Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Observe que o texto coloca Terá como personagem principal, e não Abrão aqui. Por quê? Porque Terá é o patriarca, era ele que tomava as decisões, ele que reunia a família e que fazia as coisas. Tem duas possibilidades. A primeira é que ele partiu sem saber das promessas de Deus. Digamos que Deus ainda não tinha falado nada com Abrão, não tinha revelado nada, então ele partiu sem saber. O filho morreu, é hora de a gente mudar daqui e tal, e aí eles mudaram, sem saber das promessas de Deus. A segunda possibilidade é que Deus havia revelado isso para Abrão. E, junto com os motivos anteriores, ele decidiu liderar a caravana para o local que Deus havia indicado. Quem está tomando a iniciativa aqui é o próprio Terá. Eu creio na segunda hipótese, tá? Eu creio que eles já sabiam o que Deus tinha planejado. Seja como for, sabendo ou não sabendo, Deus estava movendo eles na direção dos seus propósitos. Isso é muito legal, porque às vezes, sabendo ou não sabendo, Deus vai guiar a gente em direção aos seus propósitos. Eu tenho uma caneca lá em casa, onde a primeira caneca que eu fiz, onde eu
pintei nela os meus pedidos de oração. E um deles, assim, tem um joinha, né, com as cores da bandeira da Alemanha. Porque naquela época, eu havia visto uma reportagem que dizia que quem tem cabeça ruim, que nem eu, precisava fazer algo difícil para poder melhorar aí o cérebro, né? Então, aprenda um instrumento novo, aprenda um outro idioma. Aí eu tinha decidido que eu ia aprender russo. Eu falei, nossa, eu nunca vi ninguém falar russo. Nunca. Alemão já vi em algum lugar, né? Mas russo nunca vi ninguém falar. Aí mudei para o alemão, que também era difícil. E depois, passou-se algum tempo, e eu vim parar em Teixeira Soares. E quem diria que eu ia falar alemão aqui? O que eu quero dizer é que há uma sementinha que Deus colocou lá no meu coração lá atrás. E que Ele fez germinar aqui. Porque de algum jeito Ele já estava me movendo numa direção. Outra coisa que também está nessa caneca é uma imagem que eu coloquei de Jesus de joelhos abraçando uma criança. Porque naquele momento da minha vida Deus havia me feito conhecer a Amas, que eu nunca tinha ouvido falar, tá? Lá em Curitiba. Eu fui ajudar num acampamento porque uma amiga minha insistiu que eu fosse. E aí eu falei que não ia, ela falou, vai, eu não resolvi ir. E um dia eu fui. E de repente, quando eu estava lá naquele acampamento, que era dentro da creche, ela começou a me contar a história das crianças que a gente estava cuidando. Era um grupo de 10 garotos de 9 anos. E esse aqui, a avó cria porque o pai está preso. Esse aqui o pai é traficante. Esse aqui a mãe foi embora. Ele foi contando a história deles. Queridos, aquilo devastou meu coração. E eu lembro que naquela época eu passei a noite inteira, a gente foi dormir uma meia-noite, os meninos estavam dentro da barraca e eu não cabia, porque eram 10 meninos dentro da barraca. Eu dormi pro lado de fora. E choveu a noite inteira. Chuva mesmo, não é? Garoazinha, choveu a noite inteira. E eu tomei chuva na frente da barraca a noite inteira. Mas o meu coração amava aquelas crianças de um jeito que eu nem posso descrever. E quando eu saí dali, eu estava fazendo seminário ainda. Eu saí dali e falei assim, Deus, eu vou largar o seminário, Deus. Eu vou vir trabalhar aqui. Eu quero ajudar de algum jeito, eu quero estar perto dessas crianças. Quem sabe eu dou aula de inglês, quem sabe, eu sei lá o quê. Mas eu preciso estar com elas. E aí, Deus não deixou eu fazer isso. Mas daí eu assumi um compromisso com as crianças da minha igreja, lá em Curitiba. E comecei a liderar o ministério infantil. E Deus ia alimentando cada vez mais. A gente teve um evento na igreja. E nesse evento da igreja, eu filmei, como eu sempre fazia, e passei a madrugada inteira editando o vídeo. A madrugada e o dia inteiro, para que no domingo à noite eu pudesse passar o vídeo na igreja. Queridos, eu chorei a noite inteira fazendo aquele vídeo. Eu cheguei na igreja com dor de cabeça, porque eu olhava para aquelas crianças, que eram a maioria da comunidade, não eram da igreja, e dizia, Deus, o Senhor tem que salvar essa daqui, como é que a família desce, não sei o quê. E olha onde vim parar. Está entendendo? Às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, mas de um jeito ou de outro Deus vai movendo o coração daqueles que confiam, que se entregam a Ele em direção aos seus propósitos. Deus tem planos e eles vão se desenrolando conforme a vontade de Deus. É possível que agora Abrão, Terá e todo aquele povo ali carregasse na bagagem deles lembranças de uma tragédia, que foi a perda de Harã. Mas também carregavam na bagagem a esperança de uma promessa, a conquista de uma terra que Deus prometeu, e uma descendência para um homem que não tinha filhos. Nossa caminhada com Deus também é assim. Nós carregamos junto com a gente, nas nossas bagagens, amarguras, lembranças dolorosas, mas a gente também carrega na nossa bagagem promessas de Deus. Eu, na verdade, eu carrego muitas lembranças que doem, mas eu também carrego promessas, mas eu também carrego esperança comigo. Agora, uma coisa é fato, Deus também caminha conosco todos os dias da nossa vida. Não importa o peso da bagagem, Deus caminha com a gente. Na verdade, Deus vai à nossa frente, Ele nos lidera nessa caminhada. E Ele vai nos revelando os seus planos ao longo da jornada. Você vai caminhando, vai aprendendo mais.
E Deus vai fazendo coisas impossíveis acontecerem enquanto você está se movendo, enquanto você está caminhando. Mas Ele não costuma abrir a sua bagagem e revelar tudo para a gente de uma vez. É aos poucos. Há, contudo, uma certeza que você e eu podemos ter. Deus sempre nos surpreende. Talvez você saiba pouco, talvez você saiba muito dos planos de Deus, mas a Bíblia fala que tem coisas que ainda estão guardadas. Surpresas de Deus para nós. No que diz respeito a Abraão, Paulo vai dizer que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, ou lá no Antigo Testamento, no caso de Abraão, o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Queridos, Deus tinha muito mais do que um Isaac. Deus tinha muito mais do que um pedaço de terra para dar para ele. Sabe qual era a promessa? Sabe aquilo que ninguém no Antigo Testamento havia imaginado que Deus faria? Qual é a surpresa de Deus? O próprio Filho eterno de Deus se encarnaria em um descendente do próprio Abraão. O próprio Filho de Deus. Uau! Então, queridos, carregue a sua bagagem com lembranças, seja lá quais foram. Carregue a sua bagagem com esperança. No final, há uma glória eterna que pesa mais do que tudo, mais do que todos eles. A jornada foi interrompida em um momento. E esse é o quarto e o penúltimo acontecimento. A jornada é interrompida. Eles saíram aqui de baixo e foram até Harã, lá em cima. E ali parou. Não continuou a jornada, parou ali. A jornada foi interrompida. Veja lá no versículo 11 e 31. Capítulo 11, versículo 31, parte B. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Ou montaram ali as suas barracas. No meio da jornada para Canaã, eles chegaram num lugar e resolveram que ficariam por ali. Seja lá o que aconteceu, o fato é que eles pararam ali. Todos eles. Terá e os que estavam na sua caravana. O plano foi interrompido. Há aqui também um fato curioso. O que significa a palavra terá? O nome terá significa estação. O que é estação? Estação é um lugar de parada. Então o nome terá significa estação. Também pode significar, sabe o quê? Atraso. Ou hesitação. Tudo isso pode significar o nome dele. E ele representa muito bem aquelas pessoas que iniciam uma jornada com Deus, mas no meio do caminho começam a hesitar e elas estacionam ali. Nessa semana o Facebook eu descobri que tem uma coisa boa no Facebook, né, que ele traz pra gente algumas lembranças de, sabe foto que você postou alguns anos atrás? E aí apareceu lá uma lembrança de 6 anos atrás. Foi o primeiro batismo que eu realizei. E aí eu fiquei pensando em todas aquelas pessoas que eu batizei até hoje. Eu só batizei aquelas pessoas porque elas estavam conscientes, elas sabiam que decisão estava tomando. Elas haviam decidido abandonar o seu Ur dos caldeus, os seus pecados, a cultura desse mundo e seguir para uma terra que Deus prometeu, para as promessas de Deus. Eu alertei todos aqueles que eu batizei inúmeras vezes de que o caminho não é fácil. Eles sabiam disso. E todos eles decidiram iniciar a jornada. E para começar, a gente deu um banho neles. A gente os batizou. E enquanto isso eu estava refletindo sobre o progresso que cada um deles teve na sua jornada. Eu lembrei com alegria, de verdade, que um deles já completou a sua jornada e pela graça de Deus já chegou na terra prometida.
Alguns deles vão passando, ou estão passando agora, nesse momento, por vales sombrios, de sombra e morte que essa vida tem, mas elas continuam avançando. Outros, daqueles que eu batizei, hesitam, e uma hora eles vão, outra hora eles param, uma hora eles vão, outra hora eles param. E infelizmente, daqueles que eu batizei, há alguns que estacionaram no caminho, que realmente pararam ali. Isso é triste. Eu espero que em algum momento aqueles que pararam pelo caminho escutem a voz de Deus e se levantem de novo para continuar a caminhada. Isso é o que vai acontecer com Abraão no capítulo 12. Está lá, vivendo em Harã. E Deus fala assim: Abraão, lembra da promessa? Junta as trouxas e vamos em frente. Aí Abraão levanta e vai embora. Mas, querido, será triste se algumas das pessoas que eu batizei, ou que outros aqui nessa igreja batizaram, forem como Terá. Porque o quinto acontecimento foi que ele morreu no caminho, enquanto estava parado. Versículo 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Tem uma coisa que eu aprendi sobre o chamado de Deus e que eu sempre repito, muitas vezes eu repito isso. O chamado de Deus é geográfico. Deus preparou um lugar para te plantar. Deus preparou um lugar para você florescer e dar frutos. E você só vai fazer isso se você estiver no lugar que Deus preparou para você. Talvez Terá tenha parado para descansar, a jornada é difícil, o caminho é difícil. Ele parou para descansar e ele acostumou-se com esse descanso. Não tem gente assim? Vou dar um tempo, vou parar um pouquinho só para descansar, né? Meu ano sabático. Só que essa pessoa se acostuma com o descanso e não consegue mais sair dali. Talvez Terá tenha parado lá em Harã e de repente começou a fazer negócio ali, trocar algumas coisas que ele trouxe lá de Ur, e aí o negócio dele prosperou, e aí ele já não quis mais sair de Harã, porque a vida estava indo boa. Talvez. Nós não sabemos. Talvez muitas outras coisas tenham acontecido, mas o que é triste nessa história é que ele perdeu o cumprimento das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus não eram para Harã. As promessas de Deus eram para Canaã. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente decide parar. Eu conheço pessoas que decidiram dar esse tempo. E eles já não seguem mais junto com a caravana, que é a igreja. Pararam, ficaram ali. E vai chegando um tempo que eles nem sentem mais falta da caravana, já não se sentem mais empolgados com a caminhada. Eles ficam estacionados para sempre. Eu conheço algumas pessoas que se feriram no meio do caminho e acham que tem boas justificativas para não seguir adiante. Eu me feri durante a caminhada, alguém da caravana me machucou e agora eu vou ficar por aqui mesmo. Eu conheço pessoas que passaram a dar ouvidos a Satanás e a duvidar se Deus sabe realmente o que está fazendo. Em algumas dessas horas, essas pessoas são afogadas pelas lágrimas e pelas lembranças ruins da vida. Porque Satanás vai junto na caravana. Isso que, infelizmente, ele não larga a gente, ele vai junto. E aí ele começa a ser: você tem certeza que você está seguindo o caminho certo? Você tem certeza que Deus vai cumprir cada promessa que ele fez? Olha para a sua realidade, por que ele não fez antes? Por que ele deixou que aquilo acontecesse lá atrás? E aí a pessoa começa a ser envolvida pelas mágoas e pelos ressentimentos e a duvidar de Deus. E aí ela já não confia mais que Deus vai levar elas adiante. E elas param, elas estacionam. Conheço pessoas que se iludiram com os outros deuses durante a caminhada e pararam. Conheço pessoas que se entreteram com as coisas dessa vida e esqueceram que Deus tinha coisas muito melhores para ela. Eu conheço pessoas que pararam por causa dos outros.
E Abrão aqui é um caso desses. Por que ele parou? Porque Terá parou também. Algumas dessas pessoas, elas não apenas pararam, mas elas morreram em Harã. Você sabe o que é triste de ficar velho? E eu já passei da metade. É que a gente começa a olhar para trás e ver de muitas pessoas que caminharam com a gente e pararam. E o pior, que algumas dessas pararam e morreram no lugar onde pararam. E elas nunca viram o que Deus poderia fazer na vida delas. Elas nunca chegaram até a terra prometida. Elas nunca chegarão porque pararam. Uma coisa interessante é que após a morte de Terá, Abrão vai assumir a liderança da família e aí ele vai seguir em frente. Eu quero terminar pedindo para você se lembrar de algumas coisas. Primeiro delas, lembre-se que nós somos chamados para peregrinar neste mundo e não para estabelecer-nos aqui. A gente vive em barracas, a gente está indo para um lugar onde tem moradas que Deus preparou para nós, mas aqui é só uma passagem. Não podemos nos estabelecer aqui. Segunda coisa, lembre-se que se é difícil seguir em frente, Deus está com você para te dar forças. Não foi o que a Ed leu para a gente? Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o seu Deus. Foi o que ela leu, palavra de Deus. Ele vai com você para te dar forças, para que você não pare no caminho. A gente conhece o que vai acontecer com o restante da história de Abraão. Ele vai seguir em frente, sua jornada vai ser difícil, ele será provado várias vezes, mas sua persistência e fé em Deus será coroado com risos de alegria. Porque quando parece que não tem mais esperança ou que possa acontecer, Deus cumpre a sua promessa e a sua tenda se enche de risos. O melhor de tudo, durante a jornada, você vai conhecendo cada vez mais de Deus que chamou você. A cada passo que Abraão dava, a cada ato de obediência à palavra de Deus, a cada sim que ele dizia para Deus, a cada novo dia, ele tinha uma nova experiência com Deus. Vai acontecer com você também. Você pode conhecer Deus do que eu estou falando aqui, ou você pode conhecer Deus pelas experiências que você vai viver com Ele, enquanto a sua fé e a sua confiança te manter em movimento em direção às promessas que Ele fez.